A vida... Bom dia, gente, para você que está aqui acompanhando a programação da TV Mar, mais um Bem Assim aqui na tua telinha. E olha, hoje a gente vai falar sobre a preparação que a gente precisa fazer para fazer exames laboratoriais. Você sabia que até para fazer um exame de rotina você precisa se preparar? Daqui a pouquinho a gente vai dar dicas sobre isso, viu? E olha só, gente, uma pesquisa aponta que aqui no Nordeste as pessoas sempre pensam em investir em imóveis. Vamos entender o porquê que agora a população está virando a chave e entendendo a necessidade de investir cada vez em imóveis. Aqui no estúdio a gente conversa também sobre esse assunto. E a gente vai te dar dicas também de como preparar aquele almoço, aquele jantar para o Dia dos Pais. Dicas de decoração, é tudo isso e muito mais. Agora, no teu programa Bem Assim, que já está no ar. Programa Bem Assim está no ar e a gente vai passando para vocês todas as dicas de como você pode acompanhar toda a programação da TV Mar. É só baixar o aplicativo da TV Mar no teu celular e você vai ter toda a nossa programação na palma da tua mão. E a gente também está passando ao vivo lá no portal Gazeta Web, tá? É só acessar gazetaweb.com. Lá no cantinho da tela a gente está passando com toda a nossa programação ao vivo. Mas é claro que você também pode acompanhar a gente através das nossas redes sociais. Dá uma moralzinha pra gente lá no Instagram. Segue a gente, dá a tua sugestão de pauta também. O que é que você quer ver aqui no programa Bem Assim? Vai lá, sugere pra gente, a gente, claro, vai te atender, tá bom? Vamos iniciando aqui o nosso programa, gente. Você sabia que é necessário se preparar antes de fazer exames laboratoriais? Quem nos explica tudo sobre isso é a biomédica Ruth Barroso. Está aqui com a gente e vai tirar todas as dúvidas. Bom dia para você, Ruth, seja bem-vinda. Bom dia. Qualquer exame laboratorial, então, exige de fato uma preparação? Exatamente. Todos os exames laboratoriais a gente precisa se preparar corretamente para que não haja interferência. Alguns são preparações mais tranquilas mesmo da sua rotina e outros são mais específicos. Pois é, desde exames de rotina mesmo, aqueles exames que a gente já está habituado a fazer, merecem uma preparação? Isso, eles merecem cuidados. Esses exames de rotina são aqueles check-ups que a gente faz, que incluem hemograma, colesterol, glicose. São preparações mais básicas, como o jejum, que todo mundo conhece, mas um jejum feito de forma correta. Não precisa ser um jejum prolongado, nem precisa ser um jejum encurtado. Não precisa mudar a sua alimentação porque vai fazer exame no outro dia. Algumas pessoas pensam, vou fazer exame, então eu vou comer menos ou eu vou comer mais porque eu vou ficar mais tempo em jejum. Também não precisa. E outras coisas também, como sua rotina mesmo. Por exemplo, os pacientes, eles no final de semana exageram um pouco no álcool e aí na segunda-feira vai fazer exame. Vai dar ali algumas alterações. Pois é. Porque não é rotina o álcool estar no organismo todos os dias. Então é melhor que faça aí outros dias. Muito bom, então. Agora, o que a gente pode, então, também considerar esses exames de rotina? Hemograma, triglicerídeos, aquele também o da glicose também, que avalia a glicose, esses são os exames de rotina? Isso, esses urina são os de rotina. Também? Isso, fezes, urina. Esses são os que os médicos mais pedem no dia a dia dos pacientes. Muito bem. E quais são? Por que é importante a gente estar de jejum para coletar esse sangue? Porque alguns alimentos eles vão alterar esses exames. Então, ingerir mais ali glicose, gordura, carboidratos, álcool. Alguns alimentos eles podem realmente aumentar algumas taxas e não são verdadeiras. Por isso que a gente precisa fazer uma limpeza ali no organismo em jejum para poder analisar esses exames corretamente. E esse tempo de jejum também é importante a gente mencionar, né? Às vezes eu já cheguei, por exemplo, num laboratório e eu não pude fazer o exame porque eu já estava com mais de 12 horas de jejum. Tive que voltar e vir outro dia. Quer dizer que mesmo o jejum demais também não pode ser feito? Não pode ser feito. Por quê? Por exemplo, a sua glicose vai baixar muito e aí ela vai dar um valor que não é real. Então não adianta ficar muito tempo em jejum e os exames darem muito baixo, mascarar ali um resultado que não é o seu. Agora, me diz uma coisa, por exemplo, o laboratório, então, sendo dessa forma, olha, eu cheguei lá com o meu tempo certinho de jejum, mas tem muita gente, eu acabei demorando para ser atendida
passei do ponto, né, do período do meu jejum. O laboratório ele tem a obrigação de me atender antes para que eu não passe o período de jejum? É ideal que ele lhe atenda quando você chegue ou que você tenha uma previsão de atendimento. Por exemplo, o jejum ele varia ali de 8 a 10 horas. Então você pode ter essas 2 horas de tempo a mais para você pensar, cheguei, demorei para ser atendida, mas estou no tempo ainda porque eu usei essas 2 horas com esse tempinho. Ah, tá. Por isso que a gente faz essa variação. É bom vocês ficarem atentos, então tenta chegar com uma hora e meia, 2 horas, né? Já se prepara exatamente para garantir que você possa fazer o seu exame sem nenhuma intercorrência. Tem uma outra dúvida, tem um exame que era mais comum a gente fazer antigamente e hoje não se pede muito, você mencionou aí inclusive, é o exame de fezes. Isso. É um tipo de exame que a gente fazia muito antigamente, né? A gente tem até aquela brincadeireta, saindo toda arrumadinha, vai fazer o exame de fezes. O que acontece que hoje em dia não se pede tanto assim? Então, eu acredito que algumas doenças que a gente consegue diagnosticar no exame de fezes, infelizmente, elas são negligenciadas. E as pessoas simplesmente negligenciam porque são doenças que têm uma sintomatologia ali sempre muito parecida com diarreia, vômito, etc. Mas é um exame muito importante, principalmente para crianças, para imunodeprimidos, pacientes que fazem tratamento que diminui ali a imunidade, é muito importante. E é uma gama de parasitos, né? Porque nesse exame a gente pesquisa ali parasitos que a gente consegue diagnosticar para fazer o tratamento correto. Então, o que acontece? Hoje tem um grande erro da automedicação. Os pacientes, eles acham que tem ali alguma coisa e já tomam ali um antiparasitário e acaba não fazendo o diagnóstico correto do exame de fezes, que é muito importante. Olha só, gente. Então, cabe de repente até a gente pedir a um médico que passe o exame de fezes? Com certeza, principalmente para crianças, para não estar automedicando criança, idosos, é muito importante. E olha, e o exame de urina? A gente tem aí várias formas também de fazer esse exame de urina, né? Tem essa questão, às vezes a gente precisa coletar a primeira urina do dia, outra vez que já é uma preparação, outra vez a gente precisa fazer a coleta, eu acho que por 3 dias de urina também. 24 horas. 24 horas, então. Explica pra gente que exames são esses e qual a preparação de cada um. Então, o exame de urina, realmente, a urina ela pode ser realizada, vários exames dela, né? Então, a gente pode fazer o mais comum, que é o sumário de urina, que você coleta naquele potinho. E a gente precisa higienizar ali a região íntima, tanto masculina como feminina, é muito importante. E desprezar o primeiro jato. Olha que interessante, a gente acha que é a primeira urina do dia, mas o primeiro jato, a primeira micção, ela tem que ser desprezada. E a gente pega a partir da segunda micção e coloca no potinho. Esse exame tanto serve para a gente fazer o sumário de urina, como serve para procurar as bactérias na urina, que é a urocultura. E esse exame também ele tem que ser estéril, por isso que tem que fazer a higienização da parte íntima, porque senão vai ter bactéria na parte íntima que não é da bexiga. E eu posso confundir essas bactérias e achar que é infecção urinária e não sei. E o outro exame, também muito importante, é o exame de urina 24 horas. Esse exame precisa de uma preparação mais específica, porque o paciente ele vai acabar mudando a rotina dele durante 24 horas. Ele tem que coletar toda a urina durante 24 horas e armazenar refrigeradamente em algum local. Em um recipiente, geralmente um recipiente pode ser uma simples garrafa de água PET, que ele vai desprezar aquela água e vai usar aquela garrafa. Como o laboratório também pode ceder os recipientes. Então tem pacientes que vai colocar 2 recipientes. Tem pacientes que vão fazer vai urinar muito mais e vai ter muito mais urina. Então, é muito complicado ele, por exemplo, ir sair e ele não pode fazer essa urina fora e não armazenar. Ele precisa armazenar toda a urina durante 24 horas certinho. Olha só, né? E requer uma preparação ainda maior. Mas por que a gente deve desprezar esse primeiro jato? Porque esse primeiro jato ele é contaminado. Quando a gente dorme, a uretra ela fica ali produzindo bactérias. Bactérias da nossa flora, da nossa microbiota normal. Quando a gente despreza esse primeiro jato, a gente retira essas primeiras bactérias que estão ali. E aí a gente usa a urina realmente real, a que está dentro da bexiga. Muito bem, então. E não seguir essas orientações pode alterar de alguma forma, de fato, o resultado desses exames? Pode, infelizmente pode mascarar. Ou você pode ter um problema e não ser detectado no exame por causa do mau preparo, ou você pode não ter o problema
e aparecer algum resultado alterado no exame. Por exemplo, muita gente pergunta sobre exercício físico. Já ia te perguntar isso também. Né? Pois é, a gente pode fazer exercício, atividade física antes de fazer esses exames? Não é recomendado. Mesmo? Mas por quê? O que acontece? Porque o exercício físico ele vai mexer tanto com o nosso metabolismo, como com o nosso equilíbrio mesmo, homeostático. Vai ter queima de caloria, vai diminuir glicose, né? O pessoal tem essa vida saudável, todo mundo acorda cedo, vai treinar cedo, mas nesse dia do exame é importante que não se treine antes do exame, que possa treinar depois, não tem problema nenhum, mas antes não pode. Pode dar vários resultados alterados, por exemplo, na musculação a gente libera algumas enzimas, e essas enzimas são detectadas nos exames e vai subir alguns analitos, que pode dizer que você tem um problema que você não tem. É só por causa do exercício físico. Muito bom, então. E olha, vale a gente ressaltar também aqui, né, a importância da gente fazer a realização desses exames. Através do exame de sangue, inclusive, a gente tem aqui um colega na TV que, inclusive, está fazendo aí exames para detectar os problemas de fígado através do exame de sangue, né? Isso. Pois até gordura no fígado, tudo isso a gente consegue detectar através desse exame de sangue? Tudo, a gente consegue detectar lesão no fígado, lesão no músculo, até mesmo algumas neoplasias, né? Alguns cânceres, principalmente os do sangue, a gente consegue detectar sim no exame de sangue. E agora me tira uma dúvida, por que quando a gente chega numa emergência, por exemplo, a gente coleta o sangue na hora e a urina na hora? E aí a gente consegue o resultado também. Ótima sua pergunta. O que acontece? A urgência justifica a falta do preparo. Se você está numa urgência, o médico está desconfiando de uma infecção urinária. Você está lá com muita sintomatologia, dores, ele vai pedir aquela urina e se tiver realmente infecção urinária, ele vai estar com bactéria naquele momento. Então, a falta do seu preparo justifica. Quando o laboratório vai analisar, ele já tira esse desconto. Então, ele já pensa, não teve preparo, então eu tenho um resultado X, mas justifica a urgência. E é muito detectável. Então, a gente pode chegar numa urgência com um problema no hemograma. Isso. Ele vai dar alterado, você pode já ter feito exercício físico, já pode ter feito tudo aí que eu falei que não pode, mas na urgência, em algumas doenças, ele fica ali bem detectado. Mas logo depois tem que ser verificado da forma correta, em jejum. Tanto que quando o paciente entra para a urgência e logo depois ele é interno, ele vai ficar fazendo os exames de rotina sempre em jejum. Tá. Aí eu já vou aproveitar também, já vou te fazer uma outra pergunta. A gente escuta muito, principalmente quem é mãe de criança, né? A gente sempre tem essas viroses aí rondando. E eu escuto muito isso. Eu levo a minha filha que está com algum problema, tendo febrão, aquela agonia toda, aí chego na emergência, o médico diz, só pode depois de 48 horas fazer exame de sangue. Por que isso acontece? Tira a dúvida da gente. Porque o que acontece? Na sintomatologia de algumas viroses, todos os exames ficam bagunçados. O vírus ele tem essa capacidade de bagunçar todos esses exames. E aí o médico ele não consegue ali analisar com todos aqueles analitos alterados. E aí depois de um tempo, com a estabilidade, a doença fica marcadinha, mas fica mais correto. Aí por isso que ele tem que analisar no tempo certo. Então, realmente, se tem alguma suspeita de virose, só 48 horas depois do primeiro sintoma, é isso? Ou depois de febre? Não, depois do médico que vai analisar e vai verificar quanto tempo. E outra coisa também muito importante são os medicamentos. Acabam que as pessoas acabam sendo medicadas, principalmente antibiótico, né? E aí ele pode mascarar alguns exames também, que a gente falou na urina, falou da urgência. Muito paciente chega já na urgência, já medicado, já tomou um antibiótico, a bactéria já diminuiu na urina. E aí o laboratório não consegue analisar aquela bactéria. E às vezes nem é o antibiótico certo para matar aquela bactéria, né? Exatamente. E aí vira uma bagunça no organismo do paciente, no exame, e tudo isso. Por isso que a comunicação é tão importante. Então, quando o paciente chega no laboratório, é importantíssimo que ele fale, eu tomo um medicamento tal, eu tomei antibiótico. E muita gente usa remédio contínuo e esquece porque faz parte da rotina. Então, por exemplo, diabético, ele toma remédio todos os dias. Aí chega no laboratório e fala, não tomo não remédio, não tomei nada. Porque já faz parte da rotina dele, ele esquece. Então é importante que a gente leve uma listinha ali com os medicamentos que a gente toma. Pois é, olha gente, importante também, o pessoal que toma medicamento todos os dias precisa identificar, né, isso durante o exame, né? É primordial.
Aí eu falei dessa questão das 48 horas, né, para detecção de vírus, mas de bactéria funciona da mesma forma também ou para alguma bactéria o exame sai na mesma hora? Depende. É detectado no Geralmente, momento? quando já tem ali um sintoma de uma infecção, seja ela sanguínea, seja ela abdominal, urinária, já aparece no exame. Se for bacteriana. Isso, são vários exames que detectam ali a bactéria, como hemograma, PCR, o sumário de urina, se for na urina, uma cultura, se for uma ferida. E assim a gente tem que buscar qual é o foco dessa bactéria. Mas em alguns exames laboratoriais já mostram ali que tem presença de infecção. Ruth, nos tira uma dúvida, então, para quem não é fã de exame, para quem já chega naquela, ai meu Deus, hoje é dia de exame, chega lá suando mais do que tampa de chaleira. Qual a dica que você deixa? A dica é você saber qual exame que você vai fazer para você não chegar lá e ser surpreendido. Então, olha na requisição que o médico pediu. Se tiver alguma dúvida, dá uma ligada para o laboratório que você vai realizar o exame, porque alguns laboratórios têm metodologias diferentes. Então, se você vai fazer no laboratório X, liga para lá e pergunta se tem algum preparo, como é esse exame, para você não chegar lá e ser surpreendido e fazer um procedimento que você não estava sabendo que ia ser. E eu acho que isso gera uma angústia no paciente. Mas o mais importante é isso, você saber o exame que você vai fazer, ter tranquilidade, é uma furadinha chata, ninguém gosta. Picadinha só de... Tem gente que passa mal, que desmaia, verdade. infelizmente. Mas fica tranquilo e também acalmar as crianças, né? O nosso público também é muito forte, são as crianças, elas não entendem. Então é papel também dos pais ali acalmar as crianças na hora do exame, né? Pois é, muito obrigada pela tua participação aqui no nosso estúdio, né, gente? Olha, tu anota aí essas dicas, é importante a gente ficar atento quanto a essa preparação tão necessária na hora de fazer exames, tá bom? Obrigada, Ruth. Obrigada, até a próxima, até a tá? próxima. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas não sai daí, gente. Daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre investimento em imóveis. É já já.